Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava a oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos na Semana Santa e hoje é quarta-feira da Semana Santa, da Paixão do Senhor. E quando eu fui refletir, rezar, pedir a Deus a direção para a partilha da palavra nessa noite, de graça, de bênção, de salvação, eu me detive na figura de Judas para entender e levar você a uma reflexão que Judas era alguém como nós, alguém que se sente chamado, se sente escolhido, e não somente se sente, ele era. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Judas era seguidor de Jesus. E aí eu até provoco os pregadores do Evangelho. Judas era pregador do Evangelho. Judas tinha compromisso com Jesus, ele era comprometido com Jesus, ele era sincero na sua fé. A caminhada que Judas fez junto com Jesus era uma caminhada de sinceridade. Judas foi, como os outros, escolhido por Jesus. Judas deixou tudo para seguir o chamado do Senhor. Ele era profundamente envolvido com o ministério que recebeu, e dentro do ministério que recebeu, também foi agraciado com dons espirituais. Se nós formos lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, versículos 1 e 2, nós vamos ver. Jesus chamou os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Judas estava no meio desses 12. Judas foi escolhido,
foi chamado, foi enviado com o poder de pregar, com o poder de expulsar os demônios, de curar as doenças e todas as enfermidades. Ele se dedicou ao ministério como os outros 12. Ele não era um estranho, ele não nasceu traidor. Isso é importante de nós observarmos. Ele se dedicou. E aí a gente percebe que o poder de expulsar os demônios, de curar as doenças e enfermidades, não fala para nós de garantia de saúde ou de vida espiritual. Segundo ponto, Judas andou com Jesus durante 3 anos. Judas conviveu de perto com o homem perfeito, com Jesus Cristo. Judas experimentou de Jesus Cristo tudo aquilo que alguém próximo experimenta. Judas experimentou os milagres. Judas experimentou o ensinamento. Judas tocou nas maravilhas que Jesus operou nesses 3 anos. Ele andou 3 anos com Jesus. Isso indica que ele viveu intimamente com o homem perfeito. Judas viu de perto a maior vida já vivida sobre a face da terra. E deixa eu dizer, não há maior exemplo e um melhor ambiente formativo para a fé de alguém do que andar com o próprio Salvador. E a palavra nos atesta que Judas andou com Jesus, conviveu com Jesus. Foi um dos 12 durante 3 anos. Ele testemunhou milagres diariamente. Ele viu a multiplicação dos pães e dos peixes 2 vezes. Ele viu Jesus dar autoridade à tempestade e acalmá-la. Ele tocou na experiência da ressurreição dos mortos, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e aquele milagre espetacular de um morto que já estava no sepulcro há 4 dias, que a irmã disse para Jesus: olha, ele já está fedendo. Judas estava lá. Quantas evidências de fé, quantas evidências para o crescimento de fé. Judas reconheceu que Jesus era o Messias. Ele escutou os ensinamentos, ele estava lá no Sermão da Montanha, quando Jesus ali fez aquele sermão mais importante. E com isso Judas tinha consciência de que existia um caminho estreito que leva para a vida e um caminho largo e fácil que leva para a morte. Ele foi experimentando, ele foi sendo formado aos pés de Jesus. Ele era um discípulo. E esse caminho largo e fácil que leva à morte e à destruição, ele tinha consciência. Ele sabia que existia um inferno para se evitar, e ele sabia que existia um céu para se conquistar, para ganhar. Ele tinha escutado a parábola do filho pródigo, quando Jesus mostrou a face da misericórdia do Pai, a face da misericórdia do Pai que recebe o filho que pecou, que gastou tudo no pecado, mas que se arrependeu e resolveu voltar. Judas escutou a parábola do filho pródigo. Ele sabia que Deus está pronto para dar as boas-vindas e perdoar aqueles que se perderam em muitos pecados. Porém, versículo 9 do capítulo 17 do profeta Jeremias: o coração é o que há de mais enganador, diz o profeta, e não há remédio. Quem pode entendê-lo? Eu comecei dizendo de todas as realidades que Judas viveu, da proximidade, dos ensinamentos, dos milagres, de todas as parábolas, de todos os sinais. Mas eu acabei de citar um texto da Sagrada Escritura, do capítulo 17 de Jeremias, do versículo 9, onde o profeta vai dizer: o coração é o que há de mais enganador e não há remédio. Quem pode entendê-lo? E é algo incompreensível quando alguém abandona a fé
que antes com tanta convicção professava ter. É estarrecedor. A realidade de Judas é uma lição muito importante para nós. E aqui eu digo para muitos pais que, diante das escolhas erradas dos seus filhos, ficam preocupados. Onde que eu errei? O que mais eu poderia ter feito? Será que nós falhamos no nosso ensino para os nossos filhos? Será que nós não demos exemplo? Será que nós deveríamos ter mergulhado os nossos filhos num outro ambiente diferente? Mas eu volto a dizer, Judas foi chamado. Judas ouviu a palavra, Judas ouviu os ensinamentos, Judas contemplou as maravilhas, Judas, como os outros, viu os grandes sinais. Ele estava no ambiente, ele estava totalmente imerso na presença do Salvador. Inclusive, eu volto a afirmar que ele foi enviado para curar, expulsar os demônios e pregar o reino de Deus. Porém, o que a gente precisa entender é que a nossa vida é feita de escolhas. E hoje, na Semana Santa, eu e você somos chamados a contemplar as nossas escolhas. Quais têm sido as nossas escolhas? Mas, padre, o que aconteceu então com esse rapaz que caminhou com Jesus, que ouviu Jesus, que viu os milagres, que operou milagres em nome de Jesus, que pregou sobre o reino, que expulsou os demônios? A gente precisa entender que nós estamos num combate e o ataque de Satanás foi implacável a Judas, como é a todos os que escolheram seguir a Jesus Cristo. O Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, vai dizer que o diabo veio perseguir os filhos da mulher, aqueles que testemunham e guardam o evangelho. Judas foi alvo desse ataque do demônio. A palavra vai dizer, então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Lucas 22, 3. O diabo tinha induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. João capítulo 3, versículo 2. Satanás entrou nele. João 13, 27. Só que aí, talvez você que agora está me escutando, me vendo, talvez você que vai ter depois acesso a essa meditação da palavra, muitos pensam que Judas não teve escolha, porque Satanás, diz a palavra, entrou nele. Contudo, o que nós precisamos considerar é que Judas abriu o coração para o diabo. Aqui que está o entendimento que eu e você precisamos ter. E onde ele abriu? O que aconteceu? O Evangelho diz que Judas roubava a bolsa de dinheiro. O Evangelho diz que Judas era ladrão. E aqui está algo muito importante para nós cristãos, para nós católicos. Judas manteve em segredo este pecado e por isso Satanás conseguiu derrubá-lo. Por isso o diabo conseguiu seduzi-lo. Ele foi pego no pecado capital da avareza, do apego ao dinheiro. Ele fez um acordo, o evangelho de hoje diz, com o chefe dos sumos sacerdotes, e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o valor de um escravo, porque Judas era amigo do dinheiro. Ele tinha o coração dele rendido ao mamon, ao Deus dinheiro. E foi aí que Satanás o atingiu. Imagina, ele se sentou com Jesus, à mesa, na ceia, na instituição da Eucaristia. E ali sentado com Jesus, ele não foi capaz de colocar na luz o seu pecado. Deixa eu dizer uma coisa importante, impressionante para você. Pecados não confessados abrem a porta para o poder do diabo.
dão força para o poder do diabo, um poder que é limitado, mas pecados escondidos, pecados não confessados, eles abrem a brecha para que o diabo influencie a vida de tantos filhos e de tantas filhas. Se Judas tivesse andado na luz com Jesus, o diabo não teria tido a porta aberta do coração daquele pobre homem que ouviu falar da misericórdia, que viu milagres, que experimentou todos os ensinamentos de Jesus, mas não foi capaz de trazer à luz a sua miséria e dizer: me ajuda. E qual foi o resultado? Ele se afundou na escuridão, ele se afundou no pecado que ele escolheu, foi escolha. Ele experimentou, infelizmente, o fruto das escolhas que ele fez. E hoje, entre aqueles que mais odeiam a Cristo, muitos desses que mais odeiam a Cristo já professaram acreditar em Jesus. E qual é o segredo para que não haja nenhuma força do diabo na nossa vida? O segredo é fechar a porta pelo arrependimento e pela confissão dos nossos pecados. Uma vida devota, ter uma vida de intimidade, de buscar o Senhor, de querer crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, buscar um caminho de perfeição. Uma busca de crescimento espiritual. Senão, eu lamento dizer, mas nós não suportaremos a tentação. Nessa Semana Santa, quando o Evangelho nos mostra Judas que entrega, que vende Jesus por 30 moedas de prata, depois sentado do lado de Jesus, Jesus mostra o sinal: aquele que põe a mão no prato comigo é quem vai me trair. Ele finge em perguntar para ele: serei eu? Olha a incapacidade, o fechamento do coração, a incapacidade de experimentar a misericórdia, o poder misericordioso de Jesus. Serei eu? Jesus vai dizer: tu dizes. O sinal foi dado. Quantos sinais estão dados a nós para a nossa conversão, para que a gente mude? E ele entregou Jesus, e a gente vai ver o resultado depois. Apesar dele ter ouvido as parábolas da misericórdia, ele não aceita a misericórdia, ele tira a sua própria vida. Eu e você precisamos entender isso. Fechar a porta para o diabo é arrepender-nos profundamente dos nossos pecados, trazê-los todos à luz do Senhor, confessá-los, vivendo uma vida devota, uma vida íntima, buscando o crescimento espiritual, vivendo a experiência na Santa Igreja. Nós anulamos qualquer possibilidade de ação do maligno na nossa vida. E aí o modelo nós vemos na primeira leitura. Claro, a primeira leitura está falando do Messias. O profeta Isaías, no capítulo 50, está revelando o Messias. Língua adestrada, ouvido atento. E eu escrevi aqui: sedução da obediência. Veja, esse texto profético do profeta Isaías, que se refere ao Messias, a esse servo sofredor, e dentro desse texto profético, eu e você somos alcançados, porque Jesus é o antagonismo de Judas. Jesus é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que permanece em comunhão com o Pai, aquele que escolhe sofrer para salvar. E nós somos alcançados por esse ministério, por esse mistério, por essa graça que nós celebramos. Uma língua adestrada para consolar. Quando nós olhamos para Jesus e escutamos e lemos e meditamos nos textos do Evangelho, nós experimentamos consolação, consolo, porque Jesus não traz uma palavra própria, Ele traz do coração do Pai. Ele revela para a humanidade inteira, a mim e a você,
a palavra de consolo da boca do Pai. A palavra de salvação, a palavra de vida eterna, o desejo que o Pai tem de nos salvar em Jesus Cristo. Por isso que Ele enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos traz a palavra do Pai, palavra que consola. E não existe consolo maior do que nós entendermos que Jesus destruiu com o poder de sua morte aquele que tinha o poder da morte. Não existe consolo maior em entender que Jesus veio em auxílio da humanidade. Não existe consolo maior em sabermos que nós temos acesso a Ele, à sua graça, ao seu poder, ao seu Espírito. Não existe consolo maior do que nós entendermos que nós, em Jesus, encontramos misericórdia, expiação para os nossos pecados, socorro na tentação. Quando a gente contempla esse mosaico e vê esse abraço do Pai no Filho, e esse Pai que está levantando o Filho, nós contemplamos a misericórdia. E eu separei aqui um texto da carta aos Hebreus, que vai falar exatamente isso, que eu acabei de anunciar a vocês. No capítulo 2, no versículo 14, carta aos Hebreus: como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que por medo da morte passavam a vida todos sujeitos à escravidão. Pois afinal ele não veio em auxílio de anjos, mas da descendência de Abraão. Olha que palavra de consolação, diga comigo: ele veio em auxílio a mim, que sou da descendência de Abraão. E aí continua o versículo 17: por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas que concernem a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem tentação. Ele é capaz de socorrer os que agora sofrem tentação. Ele era capaz de socorrer a Judas, mas Judas preferiu deixar a porta aberta e aí trair o Senhor e não acolher a sua misericórdia. Mateus 8, 16 a 17. Ao anoitecer levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra, curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: ele assumiu as nossas dores, carregou as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre nós caiu sobre ele. Por suas chagas nós somos curados. Palavra de consolo. Veja só o que vai dizer o profeta Isaías ainda num outro texto, no capítulo 40, no versículo 29 a 30, do profeta Isaías. É ele que dá ânimo ao cansado, ou cansado. É ele que recupera as forças do enfraquecido, ou enfraquecido. Até os jovens se afadigam e cansam, e mesmo os guerreiros às vezes tropeçam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águias, correm e não se fadigam, andam e nunca se cansam. Olha, ele veio trazer uma palavra de consolo, de consolação para nós. Depois aqui no capítulo 41, no versículo 10, o profeta vai trazer: não tenhas medo que eu estou contigo, não te assuste que eu sou o teu Deus, eu te dou coragem, sim, eu te ajudo, sim, eu te seguro com a minha mão vitoriosa. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. O apóstolo Paulo vai traduzir isso na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Tudo posso naquele
que me fortalece. O salmista, no Salmo 34, versículo 19, vai dizer: o Senhor está perto de quem tem um coração ferido. Ele salva os de ânimo abatido. Eu queria dizer para você, olhando para você, se você mantiver o seu ouvido atento aos ensinamentos do Senhor, você não sucumbirá. Não sucumbirá na pandemia, não sucumbirá na crise financeira, não sucumbirá com más notícias, não sucumbirá diante de nada, porque a palavra do Senhor vai trazer para você força, vai trazer para você alento, vai trazer para você felicidade, mas não essa felicidade do mundo, vai trazer para você fortalecimento, vai fazer de você um vitorioso diante das circunstâncias, porque a palavra que o Senhor nos dá é uma palavra de conforto para os que estão abatidos. Não sucumbirás diante de nenhuma prova, sofrimento ou dor. Existem muitas vias de distração que quer nos desviar dessa capacidade de escutar atentamente esse Deus que traz a sua palavra de consolo e de transformação para o nosso coração, o nosso ânimo. Ouvir a voz do Senhor para ser consolado, para ser transformado e para perseverar. Perseverar. Pois todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Ouvir a voz desse Deus que consola. Olha o que vai dizer São João. Pego aqui o texto do capítulo 5, do versículo 24 e 25 do Evangelho de São João. Em verdade, eu vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. No capítulo 6, no versículo 45, São João vai nos trazer essa preciosa revelação em Jesus. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. A fé, vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10, 17, entra pelo ouvido. Nós começamos a ser transformados. Aqui eu separei um outro texto da segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra, mas é preciso escutar essa palavra de consolo. Quando nós ouvimos, quando deixamos essa palavra cair no nosso coração, nós somos capacitados na perseverança. Nós somos capacitados para enfrentar seja o que for. Nós experimentamos uma força extraordinária da parte do Senhor. Nós somos capacitados para enfrentar tudo que nós tivermos que enfrentar pela frente, pois nós sabemos onde nós colocamos a nossa esperança. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor e no céu. No Senhor e no céu. Essa é a nossa esperança. É onde nós somos consolados. É onde nós somos fortalecidos. É onde nós somos trabalhados. Jesus é esse modelo. Ele é esse servo que obedece ao Pai em tudo. Jesus é esse que não é autodidata, mas fala tudo o que ouviu e faz tudo o que o Pai fazia, que ele viu o Pai fazer. Ele vai testemunhar isso. Jesus é a docilidade, é o modelo de docilidade. E essa docilidade que lhe traz sofrimentos aceitos, sofrimentos acolhidos sem gritar. Jesus é esse modelo que sofre em silêncio, não por covardia,
mas porque Deus o ajuda e o torna muito mais forte do que os seus carrascos. Qual foi o resultado final da vida de Judas? O resultado final da vida de Jesus. O resultado final de Jesus foi: apenas o servo permanecerá enquanto todos os seus adversários desaparecerão. Os evangelistas, eles veem cumprida em Jesus a palavra de Isaías de hoje, especialmente no que se refere ao valor do sofrimento e à força silenciosa do servo, de Jesus. E aí Paulo vai traduzir isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33, 34. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas que ainda ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo? Veja, escolher a luz, trazer à luz as nossas fragilidades, os nossos pecados, olhar para Jesus e perceber nele essa disposição de nos perdoar, de nos edificar, de nos abençoar, de nos santificar, de dar a nós força para perseverar, para suportar o peso da dor, da provação, das lutas que nós enfrentamos, das perdas que nós temos. Nós encontramos em Jesus tudo aquilo que nós precisamos para não sermos traidores. Mas agora, eu quero dizer para você, se você tem traído a Jesus, se você tem cedido espaço para o demônio na sua vida, com pecados escondidos, não confessados, vivendo uma vida mentirosa, com todo amor, eu quero dizer para você, ainda dá tempo para você voltar. Talvez hoje Jesus diga para você, é aquele que colocou a mão no prato comigo, mas não seja um hipócrita ou um sonso, desculpa falar assim, ou alguém que acha que está enganando. Será que sou eu? Ele já tinha vendido por 30 moedas de prata. E ele finge diante de Jesus. Ele não aceita a chance que está sendo. Você acha que Jesus estava ali somente querendo condenar Judas? E ele ainda avisa, olha, é pior. Era melhor que essa pessoa não tivesse nascido. Mas Judas finge que não é com ele. Será que sou eu? E o interessante é que nenhum dos outros vê isso. Era um momento íntimo. Porque todo mundo ficou perguntando, será que vai ser eu? Porque todo mundo estava inseguro, né? Quem está seguro, quem acha que já está pronto, que já está resolvido, que já está salvo. Eu aprendi com o padre Paulo Ricardo, meu amigo, que a gente precisa ter a nossa alma sempre no abismo. Porque tendo a alma sempre no abismo, vendo sempre a possibilidade que nós temos de fraquejar e de cair, nós temos mais possibilidade de permanecer fiéis. Mas quando a gente acha que a gente já está pronto, já está salvo, já está tudo resolvido, eu sou uma pessoa, nossa, já tenho tanto tempo de caminhada, a gente está perto da queda. Se você se encontra nessa condição, se você tem coisas escondidas, vive uma vida mentirosa, eu quero dizer para você hoje, esse Deus que tem palavras de consolação, esse Deus que não afastou o seu rosto dos bofetões e das cusparadas, esse Deus que nós vamos vê-lo flagelado, flagelado e frágil no caminho do Calvário. Ele cai 3 vezes sem forças, mas ele não desanima para dizer para você que está caído, eu te dou força, porque eu fui até o fim. Eu te dou força para você levantar, eu te dou força para você recomeçar. Judas, eu quero transformar o seu coração, eu quero te dar uma nova chance, eu quero mudar a sua vida, acolha a minha misericórdia, se levante hoje. Esse Deus, que na segunda queda
com menos força e energia ainda, ele encontra força para levantar, porque ele pensava em mim e você, pessoas que já caíram, pessoas que já fraquejaram, pessoas que já viraram as costas para ele, mas ele se levanta, toma a cruz e segue, cai a terceira vez, mas não fica caído para dizer para mim e para você: não importa se você afastou, eu estou levantando para dizer para você que eu também te dou força para que você chegue até o fim. Eu quero dizer para você que está no Calvário achando que você não vai dar conta. Agora eu já não estou falando de pecado, já disse, já trouxe a palavra, Deus já semeou agora no seu coração. Mas eu quero dizer para você que está doente, você que está sentindo dor, você que está passando por prova, você que perdeu pessoas, você que está precisando de consolo. Jesus caiu 3 vezes para dizer para você: eu cheguei até o fim, para que você também chegue. E se precisar, eu serei sirineu na sua vida. Eu trarei a minha mãe, para que ela olhe firme nos seus olhos e diga: você vai conseguir, levanta. E ela ali, a mãe apoiando o filho, porque ela sabia do projeto de amor do Pai. E ela, desde o princípio, disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Você que está achando que não vai dar conta, que a provação é pesada demais, que já está sendo tentado pelo demônio a blasfemar contra Deus, a abandonar o caminho. Se entrares para o caminho do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Porque serás provado no cadinho da humilhação. Sofre as demoras de Deus, espera, confia, espera. Hoje Ele está dizendo a mim, está dizendo a você, na condição que você estiver, no sofrimento ou no pecado, na traição, numa vida totalmente distante, eu morri para que você viva. Eu aceitei os bofetões e cusparadas para que você seja salvo. E eu não vou te livrar das provas e dos sofrimentos, mas eu estarei do seu lado em cada instante. E aí eu vou citar aquilo que o salmista, que eu gosto tanto de citar, cito com frequência, vai dizer: ainda que eu passe pelo vale tenebroso das sombras da morte, eu sei que comigo tu estás. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Você no hospital, você que sente dores, você que está enfermo, você que está passando por uma realidade de traição, você que está passando por uma humilhação, você que está sendo provado, você não está sozinho. Ele está com você nessa provação. E Ele diz: eu te sustentarei, eu te manterei, e você chegará até o fim. Aos covardes, aos medrosos, aos pecadores, aqueles que abriram brechas, hoje o Senhor diz: eu tenho libertação para a sua vida. Eu tenho remédio para a sua doença. Eu tenho o céu para você. Mesmo que você tenha me traído, negado, hoje eu tenho para você salvação. Traz a sua mão sobre o seu coração. Sinta o amor de Deus nessa hora. Perceba quão amado você é, quão amada você é. Perceba que Deus está com você. Deixa esse espaço, esse ambiente onde você está ser tomado pela unção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa a ambiência do seu coração ser mudada agora. Se você precisa de misericórdia, experimenta a misericórdia nesse momento. Eu estou orando agora ao Cordeiro de Deus, que Ele, que tira o pecado do mundo, te faça experimentar a misericórdia. E isso, você que caiu de joelhos, você que está chorando, você que está sentindo o amor de Deus, agora a chance que Deus te dá. Você que se sentia fraco e que agora está experimentando uma força sobrenatural. Você que estava até mesmo
pronto a deixar o caminho de Deus. Você que estava questionando a Deus, Deus agora se manifesta aí na sua realidade. Você que caiu, Ele desce na sua queda, na sua sujeira, está te levantando agora. Obrigado, Senhor, por cada realidade de amor, de obra de transformação. Obrigado pela força de salvação que agora se manifesta na vida dos seus filhos e das suas filhas. Eu quero te agradecer porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E no dia de hoje a misericórdia do Senhor está disponível a essa pessoa que estava no pecado, no vício, na mentira, escondendo coisas, dando brechas. Mas agora o Senhor faz uma grande libertação. O diabo não tem mais poder na vida dessa pessoa, porque ela está trazendo à luz a sua fragilidade, dizendo basta. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor faz acontecer. Esse movimento de fortaleza, de renovo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão e irmã agora sustentados pelo Senhor. Porque o Senhor é o Deus maravilhoso, que não se cansa de amar, de perdoar, de acreditar de novo, de dar uma nova chance. O remédio para o nosso coração desviado, que muitas vezes, Senhor Deus, nos trai, é a sua presença. E agora o Senhor nos envolve, agora o Senhor nos toca, e agora o Senhor nos liberta. Eu quero colocar o meu coração no seu coração. Eu quero entrar na brecha do seu peito. Eu quero experimentar, Senhor Deus, a cura, a libertação, o avivamento espiritual. Eu quero experimentar essa nova chance. Porque, Senhor, foi por mim e por cada um dos meus irmãos que o Senhor aceitou cusparadas, bofetões, flagelação, zombaria, coroa de espinhos, pregos, cruz, morte. Mas o Senhor ressuscitou para que eu e os meus irmãos tenhamos vida e vida em abundância. O Senhor venceu a morte para que nós sejamos vencedor. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez. Mas em tudo isso, nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Diga aí do seu cantinho, aonde você está: obrigado, Jesus. Obrigado pela obra que realizas na minha vida nessa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.